Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Iniciação Espírita. Nós estamos ainda no item do que é o Espiritismo. É o item número 100, que termina assim, que quando um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus alunos que eles têm uma alma, trata com desdém o fato de lhes ser dada uma demonstração patente. Então vamos dar continuidade a esse tema, que é o item 101. Suponhamos que os espíritos não sejam capazes de nos ensinar nada que nós já não sabíamos, o que não possamos saber por nós mesmos. Vemos que unicamente a constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. É essa a revolução que o Espiritismo prepara. Item 102. Mas os Espíritos fazem mais do que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades, se exigem minuciosas precauções para a sua exatidão ser constatada, não é menos verdade que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação de coisas incompreensíveis e colocar-nos no caminho de um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de que não lhe peçamos nada além do que ela pode dar. É ultrapassando os limites que nós nos expomos a ser enganados. Item 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de uma pequena semente pode sair uma árvore imensa, que a queda de uma maçã fez descobrir-se a lei que rege os mundos, que rãs saltam em um prato revelaram a força galvânica. Da mesma maneira, do fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova do mundo invisível. E dessa prova, uma doutrina que, em alguns anos, deu a volta ao mundo e pode regenerá-lo, tão só pela constatação da realidade da vida futura. Item 104. O Espiritismo ensina pouco ou nada de verdades absolutamente novas, em virtude do axioma que diz que nada há de novo sob o sol. Só são absolutas as verdades eternas. As que ensina o Espiritismo, estando fundadas nas leis da natureza, devem, portanto, ter existido sempre. Eis porque sempre se encontram seus germes
deles que estudos e observações mais atentas desenvolveram. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, portanto, mais consequências do que descobertas. O Espiritismo não descobriu, como não inventou os espíritos, do mesmo modo que não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou sempre, mas ele o prova com fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, afastando-o dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Nota explicativa. Nota, essas explicações, por mais incompletas que sejam, bastam para mostrar a base sobre a qual se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que elas podem inspirar segundo as circunstâncias. Uma nota explicativa de Allan Kardec. Estas notas correspondem às chamadas numeradas do texto do capítulo 2 de Noções Elementares do Espiritismo. São de autoria de José Herculano Pires, que é das notas explicativas do editor, e abrange numerosas questões levantadas por leitores deste livro, muitas delas nas numerosas reuniões de estudos e debates dirigidos pelo autor durante os últimos 15 anos. Resultam, portanto, da experiência. Vamos dar continuidade sobre as manifestações espíritas, ou não? Sobre agora notas explicativas, né? A primeira nota explicativa. Nota explicativa número 1. O erro mais comum dos anti-espíritas é querer submeter a doutrina às condições e aos métodos das ciências materiais. Isso aqui são itens de autoria de José Herculano Pires, um grande estudioso da filosofia. Kardec assinalou desde o princípio que os fenômenos espíritas são naturais e sujeitos ao critério científico, mas não aos métodos das chamadas ciências positivas. Há diversos gêneros de fenômenos naturais. Cada um deles exige condições próprias de observação e métodos especiais de pesquisa. Os métodos da física e da biologia, por exemplo, não serviram para a sociologia e a psicologia, que apesar de se iniciarem com a aplicação daqueles, tiveram de criar posteriormente seus próprios métodos. A parapsicologia está hoje demonstrando que os métodos psicológicos, embora ainda inadequados, servem melhor para experimentação no campo dos fenômenos espíritas. Porque estes fenômenos são de natureza psíquica e revelam sempre uma intenção, uma inteligência que os produz.
Assim mesmo, as limitações do método quantitativo só servem para a pesquisa parapsicológica de superfície. O impasse atual da parapsicologia leva os parapsicólogos, os mais eminentes, a procurarem uma saída metodológica para a nova ciência. Exemplo disso estão nos livros do professor Joseph Banks Rainer, particularmente o livro O Novo Mundo da Mente. Estão no livro de Louise Rainer, Os Canais Ocultos da Mente, e na proposta de ampliação metodológica feita por Jean Ehrenwald em seu livro Novas Dimensões da Análise Profunda, New Dimension of Deep Analysis, Londres, 1954. Segunda nota explicativa. Kardec assinala a necessidade de paciência e perseverança na prática espírita e lembra que sem essas virtudes nada se consegue em nenhum campo de conhecimento. A maioria das pessoas que se afastam das sessões e dos investigadores que abandonam a pesquisa o fazem por falta dessas virtudes. Mais do que qualquer outra, a pesquisa espírita exige dedicação e perspicácia, pois os fenômenos em causa são de natureza muito complexa e não podem ser tratados superficialmente. Terceira nota explicativa de José Herculano Pires. A alma é o espírito encarnado enquanto está animando um corpo. Após a morte, ele não é mais alma, mas espírito. O espírito humano é o ponto mais alto da evolução espiritual dos seres na Terra e em outros mundos semelhantes ao nosso. Continuando sua evolução em mundos superiores, o espírito humano atinge o plano da angelitude e da santidade, mas prosseguirá ainda. A evolução é um processo único que abrange todas as coisas e todos os seres do universo. Por isso, a criação é una e não múltipla. Não comporta seres especiais, separados da evolução geral. Essa é a razão por que o espírito humano não é um ser à parte. Quarta nota explicativa. O apóstolo Paulo, em Coríntios 1, versículo 35 a 58, antecipa a teoria espírita do perispírito. No versículo 44, ele declara: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. O versículo 50 diz que isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. No versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A tradução do padre João Ferreira de Almeida, na edição da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1968.
Ele diz que o mistério, como se sabe, era um dogma das doutrinas ocultistas, só conhecido do círculo secreto dos adeptos. O cristianismo revelou os mistérios ao povo, mas eles foram novamente envoltos em alegorias. O Espiritismo, cumprindo a promessa do Consolador, vem restabelecer a verdade cristã. Nota explicativa número 5, de José Herculano Pires. No item 13, comentou da codificação, Kardec toma o espírito de mediana evolução como o tipo comum da população do além-túmulo. Isso tem produzido alguma confusão nos leitores, mas não seria possível explicar a vida espiritual tomando por base os espíritos inferiores ou os superiores. Os inferiores não conseguem percorrer o espaço e atravessar as distâncias, pois continuam apegados à crosta terrena, como ensinam o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e como o demonstram as experiências da Revista Espírita. O perispírito, corpo da ressurreição, é semimaterial, constituindo-se de elementos físicos e extrafísicos, ou espirituais. Nos espíritos inferiores, predominam os elementos físicos que o fazem mais grosseiros e pesado. É um corpo energético. Sexta explicação. Certos médiuns videntes confundem os espíritos com pessoas vivas, encarnadas, pois o perispírito lhe dá a perfeita aparência do corpo material. Pessoas debilitadas por doença ou sob a ação de drogas anestésicas ou alucinógenas percebem, às vezes, multidões de espíritos ao seu redor. A ação das drogas ou da doença, debilitando os sentidos físicos, libera a percepção espiritual. Ergue-se uma ponta do véu, como diz Kardec, para vermos um mundo invisível ao nosso redor. O mesmo acontece com os moribundos. Essa percepção varia segundo o grau de apego das pessoas ao mundo material. Sétima nota explicativa. Os estudos atuais sobre a percepção extrasensorial confirmam o princípio espírita do item 17, que o espírito encarnado pode experimentar o alcance da percepção espiritual nos momentos de libertação parcial do corpo, o sono, a distração, o transe e o êxtase. Nota explicativa número 8. O mundo espiritual é o mundo da luz. Não necessita da iluminação solar. Os espíritos em trevas são os que têm a percepção espiritual obstruída por sensações e pensamentos grosseiros. O desenvolvimento moral os liberta das trevas.
Item 9, nota explicativa, né? A dúvida quanto à sobrevivência espiritual não é eliminada no Espiritismo por meio de raciocínio ou argumentos, mas pelos fatos. Ao contrário de todas as demais doutrinas espiritualistas, o Espiritismo parte dos fatos e não dos pressupostos. A experiência a que Kardec se refere é o que hoje chamamos de experimentação científica. O Espiritismo é a ciência que iniciou a investigação metódica dos chamados fatos e não de pressupostos. Experimentação científica. Então, o Espiritismo é a ciência que iniciou a investigação metódica dos chamados fenômenos paranormais, corrigindo, né? Conseguindo provar a existência e a sobrevivência da alma. Essa a razão do seu poder moralizador, pois por meio da prova dos fatos ele faz da moralidade a condição essencial do futuro humano. Item explicativo, ou nota explicativa. As manifestações espíritas tomaram um aspecto de maior autenticidade em nossa época porque os manifestantes puderam identificar-se. Nas fases anteriores, essas manifestações eram atribuídas a seres divinos ou infernais. 11ª nota explicativa. As explicações atuais de ordem sobrenatural que algumas pessoas pretendem dar aos fenômenos espíritas são resíduos das fases anteriores. As explicações materialistas pertencem à fase do positivismo, em que se pretendia esconder a cabeça nas aparências materiais das coisas e dos seres para não ver a realidade espírita. Vemos assim 3 estágios da evolução dos conhecimentos humanos: o mitológico, o positivo e o espírita. Este é a síntese superior dos 2 anteriores, que representam a tese e a antítese do processo dialético. 12ª nota explicativa. As aparições são fenômenos reconhecidos pela psicologia e pela parapsicologia, que lhes dão explicações diversas. Há uma forte corrente parapsicológica europeia e americana que tende francamente para teses espíritas. Segundo esta, as aparições são formas de comunicação de entidades espirituais com as criaturas humanas. Ver as teorias atuais dos professores W. Carrington, Price Soul, Tischer e outros, para os quais a mente humana sobrevive à morte e exerce influência sobre o mundo material e sobre as criaturas humanas. 13ª nota explicativa. A divisão dos fenômenos espíritas em 2 categorias fundamentais:
a objetiva e a subjetiva. Foi endossada pela metapsíquica e o é novamente em nossos dias pela parapsicologia. Esta os divide em fenômenos psi-kappa, são objetivos, e fenômenos psi-gama, são subjetivos. 14ª nota explicativa de José Herculano Pires. Os limites impostos à revelação dos espíritos, segundo vemos no item 35, não são determinados pelo Espiritismo, mas pelo nosso grande desenvolvimento intelectual e moral. Os espíritos superiores não podem revelar-nos aquilo que ainda não somos capazes de entender ou cujo conhecimento nos seria prejudicial. 15ª nota explicativa. As pessoas que repudiam as comunicações dos espíritos inferiores, em vez de ajudá-los a se estabelecerem, ou se esclarecerem, não compreendem o verdadeiro alcance do Espiritismo. Kardec mostra como essas comunicações nos instruem e nos advertem. Impedi-las seria também uma falta de caridade. O Espiritismo não se dirige a uma elite orgulhosa, mas a toda a humanidade visível e invisível. Como Jesus, ele repete: deixai vir a mim os pequeninos. Os espíritos inferiores, mais ligados a nós do que aos espíritos elevados, em virtude do seu apego à matéria, são mais acessíveis ao nosso esforço de esclarecimento. Item, nota explicativa 16. Kardec se refere no item 42, do que é o Espiritismo, né? As pessoas que costumam vangloriar-se de possuir poderes sobre os espíritos. Só os espíritos superiores podem obrigar os inferiores a se comunicarem e a dizerem o que não querem, pois o fazem para beneficiá-los e corrigi-los. Os homens não têm esse poder. Vejamos na pergunta 274 de O Livro dos Espíritos e no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, particularmente no item, na pergunta 282. Está escrito lá as perguntas sobre as evocações. Nesse item tem o item 9 e 21, em O Livro dos Médiuns. Vamos à 17ª nota explicativa. A psicografia é interpretada pelos anti-espíritas como simples escrita automática proveniente de impulsos inconscientes do médium. Muitos sabichões, como escreveu Richer, afirmam que isso está cientificamente provado, mas não é verdade. Nem a psicologia, nem a metapsíquica ou a parapsicologia fizeram qualquer prova definitiva a respeito. O problema ainda está em fase de controvérsia nessas ciências, mas a ciência espírita, como declara Kardec no item
58 de O que é o Espiritismo, explica o mecanismo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste nas comunicações. Essa explicação é dada como resultado de experiências e pesquisas científicas, o que se pode ver em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns e ainda na Revista Espírita. Mas o Espiritismo não nega a existência da escrita automática, que classifica como fenômeno anímico, proveniente da alma do médium. O erro dos anti-espírita é reduzir tudo a um plano anímico, quando o Espiritismo prova a existência das duas formas de fenômenos. O anímico, que provém do próprio espírito encarnado, e o fenômeno espírita, que é produzido pelo espírito desencarnado em conjugação com o médium. Vamos parar por aqui, já são 31 minutos, pode cansar a você e a todos nós. E dar continuidade na próxima aula, a partir do item de nota explicativa número 18. Então, até mais. Muita paz para todos.